E aí galerinha, tudo bom? Meninos, hoje a gente vai ter nossa aula de química, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos, né? E a estrutura de um átomo, né? Aqui no primeiro slide eu estou apresentando a vocês, tá certo? Aqui em cima, na barra aqui de cima, a parte aqui de cima, né? Todos os modelos que a gente vai estar estudando, né? De acordo com os seus anos, onde foram propostos, né? Não vou nem dizer descobertos, né? Mas eles foram propostos, tá ok? Vamos lá. Para a gente poder iniciar nossa aula hoje, a gente vai falar um pouquinho da história, né, dessa evolução dos modelos atômicos, falar um pouquinho da história de como surgiu, tá? E a gente tem que iniciar, né, falando um pouco lá da antiga Grécia, tá certo? Lá na época de Aristóteles, onde foi a primeira pessoa a falar sobre essa questão de atomística, né, pode-se assim dizer. Aristóteles foi a primeira pessoa a ter essa associação enquanto elemento, enquanto desenvolvimento do ser humano nessas questões de micro, né? Aristóteles ele tinha essa visão que era chamada visão aristotélica na alquimia, na antiga alquimia, onde dizia que tudo era feito através de quatro elementos, né? Todo, tanto inclusive o homem como qualquer outra coisa era formado por quatro elementos, onde eles fundamentavam a existência da matéria. Né? E é que diz assim, afirmava ele, né, Aristóteles afirmava que tudo, inclusive o homem, era formado pelos quatro elementos fundamentais, que era fogo, ar e terra. Eu coloquei aqui uma figurinha, né, de fogo, ar, água e terra. Na antiga alquimia, eles tinham alguns símbolos, né, para representação dos elementos, como hoje existe, só que são diferentes, tá? O fogo é representado por um triângulo, né? E aí, por que desse triângulo? Porque o fogo começa por uma base e ele vai terminando, né, aqui na ponta, tá certo? E aí, a água é aquilo que iria apagar o fogo, né? Então seria o inverso do triângulo, né? Dessa forma. Aí teria o ar, né? Que seria o símbolo do fogo com um traço no meio. E a terra seria o elemento, né, da água com um tracinho aqui no meio, né? Tá certo? E aí, isso era a representação dos quatro elementos, tá certo? Onde se juntando eles daria aquele símbolo lá que é utilizado até do pentagrama, não é isso? Aí, entre um elemento e outro, ele dizia que existia a associação desses elementos que davam uma qualidade. Por exemplo, o fogo e a terra, eu formaria o elemento seco, o fogo com a água, o elemento quente, né? O ar e a água, o úmido, a água e a terra, o frio. Tá? Aí seriam os quatro elementos e as qualidades formadas por eles, tá certo? E essa foi a visão que perdurou por muitos anos, tá? Dentro da antiga alquimia. Bom, a gente vai agora para a chamada já evolução dos modelos atômicos, né? Com a primeira ideia do que seria a palavra átomo. Tá? Leucipo e Demócrito foram dois filósofos da antiga Grécia, né, onde eles tiveram o primeiro pensamento do que seria a palavra átomo, tá certo? Construindo assim o primeiro modelo chamado modelo filosófico. Tá? O Leucipo ele dizia o seguinte: ele dizia que a matéria podia ser dividida em partículas cada vez menores até chegar a um limite. E Demócrito afirmava o seguinte, que a matéria era contínua, isso é, a matéria é formada por minúsculas partículas indivisíveis, as quais foram chamadas de átomo. Todas, eh, todos os tipos de matéria eram formados a partir da combinação de quatro elementos, que era água, ar, terra e fogo. Bom, o Leucipo e Demócrito eles partem do princípio do Aristóteles, daquela visão aristotélica da matéria, onde tudo era formado pelos quatro elementos fundamentais da matéria: fogo, ar e terra. Tá certo? Eles diziam que a matéria seria uma estrutura mínima possível que não poderia mais ser destruída. Não é à toa que vem o nome de átomo. A, que é um prefixo de negação, não, e tomo, significado de divisível. Então seria não divisível. E o que não é divisível é a menor matéria possível. Tá certo? Então, eles tinham essa visão da matéria enquanto ela não podia ser divisível. Então, por isso que vem o nome de átomo. Tá certo? Essa foi a primeira modelo filosófico, tá certo? O modelo atômico filosófico, com a visão de Aristóteles. Quando foi que isso foi quebrado?
quando começou-se as experimentações, né, onde quebrou-se essa fundamentação de que existiam esses 4 elementos fundamentais, que seriam esses elementos, que na verdade eles não eram elementos, mas sim substâncias, não é? E agora a gente vai lá para o modelo atômico de Dalton, o primeiro modelo experimental. A partir de Dalton começam as experimentações para a construção dos modelos atômicos. Tá certo, galerinha? Aí vamos lá, o que Dalton propôs, né? Quais eram os postulados de Dalton? E aí lembrem, os postulados de Dalton são possíveis questões de prova. Lembrar que isso aqui são questões do tipo PQP, tá certo? Não esqueçam disso, isso aqui é muito importante. Tá? Os postulados de Dalton, né? Primeiro deles diz o seguinte, que toda matéria é formada por entidades extremamente pequenas, os chamados átomos. Tá? A primeira coisa que o Dalton propõe é que a matéria é formada por átomos, tá certo? Que essa menor partícula é indivisível, no caso, né? 2, né? Os átomos são indivisíveis. O Dalton ainda tem essa ideia, né, aristotélica, que o átomo é uma partícula indivisível. Tá certo? 3. O número de átomos diferentes que existe na natureza é relativamente pequeno. Tá certo? Ele fala que os átomos são relativamente pequenos dentro da natureza. 4. A formação de materiais se dá por meio de diferentes associações entre átomos iguais ou não. Essas associações são os átomos compostos, que são as moléculas. O quarto postulado de Dalton vem afirmar a existência das minhas moléculas. Tá? Quando eu tenho um átomo e se junta a outro, seja ele igual ou não, eu vou formar uma molécula. Tá certo? Dentro disso, eu quero fundamentar e relembrar um pouquinho o nosso conteúdo lá passado, que a gente falou sobre as leis ponderais. Tá certo? Isso agora é muito importante. Tá ok? Então, vamos aqui, né, ver um pouquinho em relação às transformações químicas, adentrando o conteúdo, né, das leis dos modelos atômicos. Quando eu tenho uma reação de uma substância A mais B, ela sempre vai formar uma substância C. Né? Vamos analisar aqui, pelo modelo de Dalton. Ele diz que o átomo é uma esfera, tá certo? Uma estrutura indivisível, combinada com outra, eu vou formar uma molécula, seja ela igual ou diferente. Tá certo? Vejam aqui, eu tenho 2 bolinhas verdes e uma bolinha branca. Se eu juntar essas 3 bolinhas, eu vou formar uma combinação que eu chamo de molécula. Tá? Cada bolinha dessa é um átomo. Tá ok? Bom, dentro disso, a gente relembra, tá certo, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, onde a massa deve ser preservada. Tá certo? Então, se eu estou aqui com 3 átomos nos meus reagentes, eu devo formar, né, uma molécula com 3 átomos aqui no meu produto. O número de átomos antes e depois da transformação é igual, portanto a massa é constante, ela é preservada, tá certo? Ela não vai ser alterada. Lembrando assim da lei de Lavoisier, tá ok? Agora, se eu aumentasse, né, o valor, tá? Se eu dobrasse o valor, por exemplo, eu tinha na primeiro experimento 2 bolinhas verdes e uma branca. Se eu dobrasse esse valor para 4 bolinhas verdes e 2 brancas, né, o valor do meu produto tem que ser igual. Ele tem que continuar sendo preservado. Por mais que eu dobre o valor dos reagentes, eu obrigatoriamente devo dobrar o valor dos meus produtos, né? Assim, preservando a massa sendo que constante. Então eu vou ter 4 bolinhas verdes e 2 bolinhas brancas. Quando eu dobro essas reações nessas proporções, eu entendo que há a existência da lei de Proust. Ela é afirmada, né? Onde o que? Se o número de átomos dobra, as massas dobram e a proporção se mantém. Ou seja, houve só uma proporção maior, houve um valor maior, tá certo? Assim explicado por Proust, tá certo? Eu trago isso a vocês, né, de forma de relembrar um pouquinho das leis ponderais, porque isso aqui é uma forma de aplicar o que Dalton falava, o que Dalton pregava, que é a existência dos átomos se reorganizando para formar moléculas, tá certo? Sejam elas através de átomos iguais ou diferentes, como ele aplica aqui, no postulado quarto, tá certo? Vamos lá, né? Como eu falei anteriormente,
Dalton ele propôs o primeiro modelo experimental em 1808, onde ele dizia que o átomo era uma partícula elementar, a menor partícula constituída da matéria. Lembrando que Dalton ele ainda tem as visões lá aristotélicas, né, lá as visões de Leucipo e Demóstenes, onde o átomo era matéria maciça, impenetrável, indestrutível, tá certo? Seu modelo atômico, né, o átomo como uma minúscula esfera maciça, indivisível, impenetrável e indestrutível, conhecida como modelo atômico da bola de bilhar, tá certo? Ó, isso aqui também é PQP, tá certo? Não esqueçam disso. O que Dalton propôs no seu modelo? Ele disse que é uma esfera maciça, indestrutível, impenetrável, né? Indivisível, impenetrável e indestrutível, conhecida como a bola de bilhar. Por que ele associa como uma bola de bilhar? Porque a bola de bilhar, aquela bola de sinuca, era uma esfera onde ela era densa, carregada de massa, tá certo? Uma massa ali que justamente ele fazia essa associação, tá certo? Lembrando, ó, o átomo tá, será essa esfera maciça, impenetrável, indestrutível, associado com uma bola de bilhar, tá certo? Uma substância simples é quando eu tenho aqui, ó, os elementos já se organizando, tá certo? Sendo que a composição é do mesmo tipo de elemento. Eu percebo que a bolinha são brancas, são cinzas, né? As bolinhas são vermelhas, as bolinhas são azuis. Aqui são as substâncias simples. E uma substância composta é quando eu tenho mais de um elemento, né? A combinação aqui das bolinhas, das cores diferentes, ó. Cinza com vermelho, cinza com azul, cinza com preto, preto com vermelho. Então eu tenho os compostos, tá? Substâncias compostas, tá ok? A gente já até tinha falado isso em outro momento, lá em outro vídeo, tá ok? Bom, galera, a gente encerra aqui, tá certo? Essa primeira parte da nossa aula, onde a gente fala sobre a evolução do modelo atômico, falando um pouquinho sobre os modelos atômicos de Dalton, tá certo? E aí, pra gente terminar a aula de hoje, eu trago essa frase, tá? Que se diz o seguinte, né? Estude com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, tá ok? É uma mensagem que eu deixo para vocês, para não perderem o foco, meninos, tá? Vocês aí estão entrando no ensino médio, no primeiro ano, tá certo? Então tem essa garra, tem essa força, coloquem os estudos de vocês em primeiro lugar, em primeira escolha, tá? Porque é isso aqui que vai mudar o futuro de vocês, tá? O nosso futuro, tá? Então dessa mensagem, um agradecimento a vocês e a todos da escola. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, meninos.